Porque tem gente que fala assim, eu acho, e vai, né? Vai, na né? dança. E vai embora, esquece. Aí vira assim, eu acho, mas tudo bem. Boa noite, Elô, boa noite, Tati, boa noite, Cris, boa noite, Mona. Boa noite, Boa noite, pessoal. Marcelo. Boa noite a todos. Vamos começar então, né, pessoal? Vou fazer uma oração rapidinho aqui para a gente começar. Vamos agradecer a Deus a oportunidade. Nosso último estudo do ano. Vamos levar o pensamento a Deus. Muita gratidão por mais essa oportunidade. Estarmos reunidos em nome de Jesus. Aprender um pouco mais com a nossa irmã querida Joana. E assim, com muita gratidão, nós oramos, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos nossos irmãos, nossos mentores espirituais, responsáveis por esse estudo, por nos acompanhar, nos intuir e nos inspirar para o entendimento desses ensinamentos tão importantes. Graças a Deus, vamos então dar início ao estudo de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Vencendo a Depressão, Vitória sobre a Depressão. Nossa querida Joana, nosso querido Divaldo. Capítulo 6, ela fala sobre os desafios da vida. Gente do céu, mais uma paulada, né, de aprendizado, mas muito interessante, né, o que ela fala. Alguém gostaria de começar? Porque eu falo demais, né? Toda vez eu falo, que nem um papagaio. Alguém queria fazer algum comentário? Quer falar, Marcelo? Elô? Vamos, gente, fala. A Elô é boa para conversar. Quando ela fala eu acho, deixa ela falar. Não, hoje eu não tô boa, não. Esse capítulo aí é um capítulo bem intenso, viu, Wellington? Bem intenso. Bora lá. Bora lá. Ninguém quer comentar? Nada? Fique à vontade, meu professor. Pessoal, é o seguinte, do que eu percebi aqui, né? Ela começa a falar aí sobre essa questão da experiência da existência humana. Ela já começa falando que o plano reencarnatório, ele é muito meticuloso, né? Ou seja, é feito um planejamento muito cuidadoso da nossa reencarnação, né? E esse planejamento envolve cada detalhe da nossa vida. Tudo que a gente precisa passar, os desafios, né, que a gente precisa passar na nossa nova existência carnal, justamente para quê? Para favorecer a nossa evolução, para favorecer o nosso aprendizado, a nossa evolução espiritual, né? Então, é um plano muito cuidadoso, isso que ela já começa no primeiro parágrafo. Aí eu chamo a atenção numa palavra que ela usou aí, né? Acrisolar os sentimentos, né?
Acrisolar é a mesma coisa que aperfeiçoar, purificar, limpar, né? Então, ela quer dizer aperfeiçoar ou purificar os sentimentos que se ampliam, né? É isso que ela quis dizer aí no primeiro parágrafo. Ou seja, o plano reencarnatório é feito para que nós possamos purificar os nossos sentimentos, elevar os nossos sentimentos, lembrando que estamos todos sujeitos à lei do amor, né? Lembra? O Evangelho fala que o amor é uma lei universal, na qual estamos todos alheios a ela, né? Todos vamos nos burilar, nos aperfeiçoar até chegar ao ponto de saber e entender e praticar o amor puro, né? Ou seja, chegar no estágio de espíritos puros. Então, cada reencarnação ela é planejada, arquitetada, para que a gente desenvolva esses sentimentos. Né? Lembra lá na lei do amor, a lei da evolução? A gente começa lá como seres instintivos, né? no campo dos instintos, aí a gente passa pelo campo das sensações, do campo das sensações a gente passa para o campo dos sentimentos, para depois, os sentimentos mais apurados, chegarmos no nível do amor, né? Essa é a lei evolutiva. E é para isso que servem as reencarnações sucessivas, né? Para fazer esses nossos sentimentos serem acrisolados, purificados, para que a gente possa chegar no nível que Jesus veio, no nível que Jesus está, né? Ele veio para nos mostrar esse caminho. Aí, continuando aí, deixa eu ver o segundo parágrafo aqui. Ela vem falando sobre isso, sobre somos sementes, né? Sementes preciosas. Essa outra palavrinha aí para a gente entender, né? Mesológico, alguém sabe o que significa isso? Bom, o acrisolar eu já gostei, é acrislar, né? Acrisolar, gostei. Acris aí. Agora, mesolar, isso é coisa de, como é que fala? Estudo paleontológico. Mesológico. Mesológico tem a ver com um estudo. Quase isso, viu, Marcelo? Quase. Porque você quase acertou. o nome é mais ou menos próximo disso. Tem a ver com condições do meio ambiente, com ecologia. Ela quer dizer que tudo que a Terra nos impõe, né? Deixa eu ler a frase aqui, ó. Semente preciosa que é o espírito na sua jornada evolutiva, semente preciosa, necessita dos fatores mesológicos do planeta terrestre, né? As situações, o ambiente do planeta, né? A ecologia, o ambiente, o meio ambiente do planeta. O planeta nos exige desenvolver essas potências, né? O ambiente da Terra nos faz acrisolar os sentimentos. Ó, como eu gastei agora, hein? O ambiente... Deixa eu falar, vocês ficam tirando sarro de mim, vocês vão tudo pro inferno junto comigo, tá? Acrisolar. Ó, o nome já diz. Acrisolar. Então, o que ele está querendo dizer aí é que o espírito ele vai ser purificado, né, burilado pelas condições que o planeta nos oferece. As condições materiais que a gente tem que enfrentar aqui no planeta, que ajuda nesse burilamento do espírito, né? E é interessante ela fazer essa comparação, eu achei isso muito interessante, né? E aí, se vocês não concordar, fala aí. Essa comparação do espírito com a semente, né? Somos sementes que ainda vamos desabrochar no sentido evolutivo espiritual, né? No sentido macro, né? Nós somos ainda bem inferiores, estamos no nível da semente ainda, que ainda vai
brotar, que ainda vai eclodir, para que ainda vai gerar aí uma planta para muito no futuro longínquo começar a gerar frutos, né? Espiritualmente falando. Diga, Elô! Me ajuda, Elô! Eu acho. Ih, Né, Marcelo? ih, Né, Marcelo? acho que a vida é um riacho. Não, eu acho que aqui é muito legal essa parte que ela mostra a necessidade mesmo, né, que a gente tem como espírito em evolução do biológico, né? Mesológico é biológico, né? Do biológico, tanto que mais para frente ela fala de células, né, e tudo. Então, Verdade. toda biologia, biodiversidade, a vida, né, planetária, e nós, que somos também vida no planeta, né? Então, essa interação, essa necessidade do espírito. E graças a essa biologia, né, tão perfeita, né, que a gente tem, que se desenvolve, surgem os desafios, alguns desafios, como, sei lá, doenças, né, coisas físicas que vão servir para nosso aprimoramento espiritual. Então, essa integração espírito-biológico. Legal isso, né? E eu lembro da gente falar, eu não me lembro se foi na turma de vocês, na turma do curso, ou foi na primeira turma. Eu lembro da gente falar sobre isso, quando a gente tocou no assunto da reencarnação, que o planeta Terra é um planeta hospital-escola. Então, tem uma música que fala, né? Mundo Escola. A música de... Como é que chama? Sei o que, Vanessa? Como é que chama? Tim Vanessa. Então, a música do Tim Vanessa. Mundo Escola, né? O planeta é uma escola para o espírito, por causa disso, né? Ele passa por essa experiência da carne, dos nervos, sentir as sensações, né, nervosas, a dor para se autoburilar, né? Mundo escola. Então, né? E o mais difícil a gente escolhe o que a gente vai passar e quando chega aqui a gente escolhe. A gente viu que ela fala no plano reencarnatório, né, que a gente vem passar pela vida da Terra, como a Elô falou, né, essa biodiversidade material do planeta Terra, para a gente aprender. Existe todo um planejamento para isso e a gente chega aqui e muitas vezes a gente ainda sucumbe, né? A gente ainda falha, de tão imperfeito que somos. Diga, Marcelo. A Alexandra pediu para você aceitar ela no outro celular aí, que ela tem um número novo. Se você puder aceitar. Que ela está pedindo para entrar. Para mim, não. Ela... Fala para ele que o meu celular está com problema. Você pode adicionar no outro celular. Adicionar um número novo. Você pode adicionar aí? Ele tem do outro número. É do outro número. Adiciona ela no grupo para ela pegar o link. Dica para ele. 99154. Para mandar o link para esse número? Pode? Peraí. Pode, peraí. Deixa eu salvar aqui. Tá, porque está com problema no outro celular. 99154 2863. 99154-2863. Isso, é porque o outro celular está com problema. Ótimo, perfeito. Ela quer entrar. Vou mandar para ela. Peraí. Tá, obrigado, Hélio. Valeu. Mandei. Agora, comentando um pouco sobre esse assunto, Hélio, a gente vem já sabendo o que vai fazer, mas muitas das vezes nem cumpre, né? É mais ou menos a linha que ela está falando para nós. Porque antes da gente reencarnar, a gente já passa por um processo de o que a gente vai fazer. E como a gente sempre sabe que Deus é tão perfeito que Ele não dá nada que a gente não possa fazer. Mais ou menos por aí. É isso, não é? Acho que é mais ou menos por aí, Marcelo. Não é? Então ela está falando que a gente tem que fazer o que a gente planeja.
Foi para o nosso planejado no crescimento. nosso plano, né? Para a gente crescer espiritualmente. Exatamente. Mas engraçado, as leituras dessa turma de espíritos evoluídos, eles é castigado. Se você vê as palavras que o André Luiz fala, meu amigo, é de doer também, viu? Ixi, Nossa Senhora. Tem que ter um danado do lado aí. Com certeza. Boa noite, Alexandre. Boa noite, tudo bem? Obrigada, viu? Nada. O Bem-vindo. outro celular tá sem bateria, não deu certo. Obrigada. Aí ela fala o seguinte, né? Primeiro ela fala que o espírito é uma semente, ela faz uma comparação, não que ela fala que é, né? Ela compara o espírito a essa semente que vai se desenvolver, né? E aí depois ela fala que é um Deus interno que está momentaneamente abroquelado, né? Ou seja, como a semente que vai se tornar uma grande árvore e gerar frutos, nós somos o espírito que temos dentro de nós a essência divina, abroquelada. O que é abroquelado? Protegido, defendido, né? Aquele Deus interno que ainda está ali escondidinho lá dentro, na nossa essência. Mas que conforme nós formos desenvolvendo, nós vamos trazer à tona essa potencialidade, porque, como disse Jesus, vós sois a imagem e a semelhança de Deus, né? Por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Por causa disso. Porque na nossa essência nós temos, a nossa essência é divina, porque nós somos criaturas de Deus. Então, é como se nós estivéssemos numa crisálida, né? Ali protegidos. A nossa essência divina está ali, ela ainda não eclodiu, ela ainda não nasceu, ela não expandiu-se ainda com toda a sua potencialidade. Ela ainda é aquela sementinha incrustada, ainda pequenininha, que vai desenvolver, né, ao longo das reencarnações, através dos status das reencarnações, para que a gente possa trazer à tona, né, esse Deus interno, essa essência divina que todos nós temos, né? Aí ela vai falando, à medida que evolve o espírito, ou seja, que desenvolve o espírito, mais sente anseio por se desenvolver pelo crescimento, né? Mais adquire a sabedoria na síntese do amor e do conhecimento e se exorna. Exornar é adereço, adornar, né? Quanto mais conhecimento a gente traz para nós, quanto mais conhecimento a gente veste em nós, na nossa essência, nos vestimos de conhecimento, mais entendemos essa essência divina que nós temos e mais desejosos a gente fica desse aprendizado, dessa evolução. Percebe que é assim, né? Quando a gente não está estudando, a gente está meio que preso ali na nossa zona de conforto, e a gente, não, fica com preguiça, né? Não, para que estudar? Para que ler? Detesto ler, não, tá bom assim. Aí, quando você luta para vencer essa preguiça, né? E vai em busca do conhecimento, e você começa a aprender, vira prazeroso, né? Assim, você começa a ver prazer em aprender e você vai querendo mais. Aí todo mundo te avisa. Cara, você não gosta de ler e vai fazer psicologia? Você vai ler horrores. Mas é o que eu quero fazer. Aí quando eu entrei, que eu vi que é tanto artigo para ler, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que eu estou fazendo aqui era aquilo que eu queria e vim para fazer. Então, aí é onde entra essa coisa, a hora que você acaba com a preguiça e você faz porque você tem vontade de fazer e não por obrigação de fazer, aí sim você está fazendo uma coisa certa e direita. Quando você faz algo por obrigação, que você é obrigado a fazer, e não porque você gosta de fazer aquilo, você está jogando uma chance da sua encarnação embora.
E aí ela começa a entrar, né, nos desafios. Aí ela começa a falar, é através desses desafios que, né, o ambiente do planeta, a nossa própria organização física, como a Elo falou muito bem aqui, né, o ecossistema que a gente está inserido aqui do planeta Terra, o nosso próprio corpo físico, que é um ecossistema em si, que ele vai superando desafios todos os dias. Nosso próprio corpo, né? Ela fala, né? Nossas moléculas, né? Nosso corpo é formado por aglutinações de moléculas, junções de moléculas, células, que cada um que vão desenvolvendo os órgãos que fazem suas funções. E aí, de repente, eu não sei quanto tempo, talvez a Elo saiba falar aquilo, eu sei que de tempo em tempo, o nosso corpo ele é totalmente renovado. Todas as células são renovadas. Não é assim, Elo? Eu sei que as nossas células, elas... Oi? Acho que esqueleto a gente troca cada 7 anos, uma coisa assim. Pois é. Como assim você troca? As células vão se renovando. Reabsorção e vai... É assim, tem os osteoclastos que vão reabsorvendo e os osteoblastos vão formando um tecido novo. Você troca de esqueleto. Bem, seu ossinho tá, ó... Chuchu, é igual. beleza. E tem outras... Chuchu, beleza, para jogar fora. Tudo quebrado. Tem outras células que é bem mais rápido, né? Eu não sei falar quais aqui, que eu não tenho esse conhecimento, mas tem algumas células do corpo que são dias, né, Elo? Na verdade, esse processo de reabsorção e formação acontece constante, o tempo todo. Entendeu? Mas eu falo assim, o esqueleto... Oi? O sangue são horas, não é isso? Eu não sei te falar exato de cada célula, não. Mas, por exemplo, eu dei um exemplo do esqueleto, porque é o corpo inteiro, né? Aí eu falo assim, inteiro, entendeu? Então, quer dizer, você tem, sei lá, uns 10 esqueletos aí na sua vida. Olha aí, gente. O próprio corpo está em constante renovação e movimento, não para. Né? O nosso sangue ele se renova. Fica velho, acabado, não aguenta fazer mais nada. Fica velho, por quê? Essa capacidade de renovação do corpo, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Você vai perdendo os seus telômeros, eles vão encurtando no seu DNA e você vai ficando velha. Tá vendo? Ó, fala com quem sabe. Como é que é? Não entendi, repete. Os telômeros vão encurtando no seu DNA, no seu cromossomo, que forma o seu DNA. Aí você vai ficando velha. Quando eles conseguirem reverter eles acham, né? Que quando conseguirem reverter esse encurtamento dos telômeros, talvez a gente consiga aumentar a longevidade. Lembrando que o DNA, né, os cromossomos, é a base do corpo, né? É o que dá o comando para a formação do corpo inteiro. Então... Vamos estudar espiritismo de DNA? Não, mas é isso que ela está falando. Me ajuda. O próprio corpo passa por essa renovação constante, que o espírito tem que passar por essa renovação da reencarnação. O corpo também passa. É o primeiro desafio. Fala, Elô. Mas é isso aí que você acabou de falar. Eu ia falar. Você fechou com a frase que eu ia falar. Mas é um desafio evolutivo. A gente aceitar esse envelhecimento, essa degradação. A gente vai degradar. Olha, isso é forte. Olha o tamanho do desafio que é. Te falar uma coisa. Tem medo nenhum de degradar. Só queria viver até os 100. Mas medo de morrer, de desmanchar, não tem, não. Só interromper aqui um pouquinho. Ontem eu vi uma aula e já estão falando em ser humano viver 200 anos, viu? Que bom! Muito difícil. Nós temos vidas pela frente. Calma. Muita calma. Marcelo, eu vou viver 200 anos só para te atormentar, meu querido. E eu também, né? Não nessa, né? Não nessa. Talvez nós vamos pegar nos pés em várias vidas aí, ó. E aí é isso mesmo, né, que a gente está falando. O corpo já é o primeiro desafio do espírito.
né? Porque ele em si já é um constante desafio orgânico. Né? Agora ela falou que uma invasão microbiana causa uma doença, ou seja, um desequilíbrio no corpo vai te gerar uma doença, vai te gerar aquela sensação da dor, do mal-estar, que o espírito vai burilar o espírito. Né? Isso acontece por quê? Acontece por quê? Por a evolução do espírito. Exato. E por quê? Porque você pediu para passar por isso. Com certeza. E aí resta saber, você vai agradecer pelo que você está passando, ou você vai reclamar e lamentar tudo que você passa? E aí, se você lamenta, lá vai você reencarnar de novo nos mitos. Ó, Cris lá. Diga, Elô. Eu estou pensando aqui que o Marcelo falou, unindo com o que a Cris falou, e já minha cabeça já está assim. Mas, enfim, o Marcelo falou, é muito difícil esse negócio de 200 anos. Não é não. Não é não, você sabe por quê? Porque a evolução ela tem saltos evolutivos, e porque o mundo segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração já estamos na última hora, já está apontando. Então, assim, e porque também o principal que eu considero é que a evolução de tudo, eu falo, geral, do planeta, ela acontece, é como se a gente lembra de PA e PG na matemática? Não. PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica. Sim. Então, não adianta você falar assim, igual fala da vacina. A vacina demora 10 anos para fazer uma vacina. Gente, demorava em 1970. Nós estamos em 2021. Se hoje demora 8 meses, mês que vem pode demorar uma semana para fazer. Você entendeu? Então, assim, o que demorou foi muito lento, aparentemente, para nós. Lento, foi uma evolução bem gradativa, né? Agora ela está dando saltos em tudo, na internet. É igual telefone. Era preço de um carro, telefone. Hoje nós andamos com o celular na mão, fazemos tudo pelo celular, todo mundo tem. Entendeu? Então a gente tem que considerar esses saltos e esse avanço. Então a gente fala assim, não, vai demorar, é muito difícil. Não é, não. Não é. Olha, você tem ideia disso que você está falando, é tão certo o que você está falando, Elô? A gente estava numa reunião na escola do Fábio, meu filho, em 2020. A reunião foi no começo de 2020, lá na escola, e eles estavam falando justamente sobre essa questão dessa evolução aí do conhecimento das crianças. Que falava que antes dos anos 2000, a cadeia, o ensino, ele passava por uma reformulação, tipo, de 10 em 10 anos. Depois dos anos 2000, 5 anos. Agora, atualmente, eles precisam remodelar o ensino anualmente. Anualmente. Está cada vez mais rápido. As crianças já estão vindo com uma preparação muito maior. Elas aprendem muito mais fácil, mais rápido. Coisa que, por exemplo, quando eu era criança, que eu demorava, 5 anos para aprender, as crianças hoje aprendem 6 meses. Gente, a Fernanda. Fernanda fala inglês, algumas palavras em inglês, sem nunca fazer aula. Ela chega para mim e fala assim, mamãe, essa palavra, aí ela fala a palavra em inglês, que eu não sei nada de inglês. Ela fala assim, aí eu olho para ela assim, ela fala assim, você não sabe, né, mamãe? Eu falo, não. Então, isso mostra esse salto que a Elô está falando, que ele está acelerando os saltos evolutivos, essa corrida para esse crescimento evolutivo da humanidade, do planeta, ele está acelerando cada vez mais. E eu acredito, sim, isso que você está falando, Elô, porque conforme a gente vai andando nessa escala, nessa progressão, a hora que estabelecer realmente o planeta de regeneração, muita coisa já vai, o pensamento já vai estar diferente. A forma de viver, o ser humano vai viver de outra forma.
pensando de outra forma, né? Já vai ter jogado um monte de... Os valores vão ser diferentes. Você lembra em qual série você aprendeu a tabuada? Acho que foi lá para a terceira ou quarta série, eu acho. Quarta série. Por aí. Eu também aprendi na quarta Terceira ou série. quarta, né? Aí a Fernanda já está no segundo ano. Já ela está tá aprendendo a multiplicação. tabuada. Já. Diga, Alexandre. Boa noite, gente. Boa noite. Com relação a isso que vocês estão falando, só para ter uma noção, o Otávio, meu neto, que tem 3 anos, ele sabe nome de formas geométricas que eu aprendi na 5ª série. Então, daí vocês veem como ele chega para mim e fala, vovó, ele vê um objeto que tem 6 pontas, ele fala, vovó, olha o hexágono. Quer dizer, uma criança de 3 anos falar isso para mim. Então, eu fico de queixo caído com isso. Agora, com relação a essa revolução, esse aumento da tecnologia e tudo isso, como até as doenças em si, né, gente? Como as doenças já estão sendo tratadas de outra maneira, como a própria Luísa falou, a questão das vacinas. As vacinas, hoje em dia, quando começou a discutir, o pessoal discutir, mas as vacinas estão sendo feitas tão rápidas, né? Por quê? Então, eu vi um tutorial de um cientista falar que hoje em dia existem as nanotecnologias. As vacinas foram produzidas com nanotecnologias. Então, uma vacina que era produzida em muitos anos, em 3 meses eles conseguem fazer. E aí, a questão da evolução também, toda essa evolução que nós estamos falando aí, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso aí já foi dito, né? Lembra do Chico falando? O Chico falando que teve uma reunião de Jesus no sol, com os espíritos de luz, determinando como é que seria o seu futuro da Terra, que se depois de... Em 2019, passou 50 anos, né, que se o planeta não se deteriorasse, se o povo não acabasse com o planeta, a medicina ia evoluir muito, a tecnologia ia evoluir muito. Eu vi uma reportagem de um repórter, que acho que todo mundo viu aí, né? Daquele que tem Alzheimer, um repórter da Globo, que ele tem Alzheimer, e ele mostrando um médico brasileiro, fora do país, acho que nos Estados Unidos, que o médico trabalha, e esse médico, ele consegue fazer uma pessoa de Alzheimer regredir o Alzheimer com um tratamento novo que ele está fazendo. Então, todas as pessoas que ele foi lá, visitou e perguntou e entrevistou, voltaram ao normal, sabe? Então, assim, olha como está se desenvolvendo isso, né? Então, está bem evidente que eu acho que está de uma maneira muito perceptível, até a ponto da gente falar assim, gente, tem alguma coisa de errado, está desenvolvendo rápido demais, isso não está normal. Isso não é nosso, não, gente. Isso foi Jesus que permitiu. Ele avisou para o Chico. Chico avisou para todo mundo. Eu penso dessa maneira. Né? Ô, Alexandre, já vão entrar em fase de teste em humanos vacina de Alzheimer? Vai. Vacina de Alzheimer? Vacina. Olha só. O próprio Covid, gente. O Covid, ano que vem, vocês vão ver. Vai ser comprimido. Vocês vão ver se não vai ser comprimido. Não vai ser vacina mais, não. Pessoal. E aí, tudo isso acelerando, né, esse desenvolvimento acelerando. E vem os desafios que nós temos que enfrentar. A gente está falando de um... O povo acelerando e eu querendo desacelerar. Como é que faz? Aí que tá, né? Porque o mundo está acelerando cada vez mais. E se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Só que a questão aqui é... Mas eu já sou acelerado demais. Se eu acelerar mais... A questão aqui, então, aí que você chegou no ponto que eu ia falar. A questão é acompanhar essa evolução, às vezes vai te trazer transtornos, que ela fala aqui, ó. Sob outro aspecto, apresentam-se também
com natureza psicológica, em forma de conflitos e dores morais, os desafios psicológicos e os desafios morais. Por quê? Não é à toa que eles falam na faculdade que a psicologia é a profissão do futuro. Por quê? Essa aceleração nesse desenvolvimento do mundo, as pessoas acabam se perdendo. Por que se perdem? Porque elas acham que elas têm que acompanhar o que está desenvolvendo material. É legal você acompanhar o desenvolvimento material, ou seja, a tecnologia, né? Toda a tecnologia, o conforto que a humanidade está conseguindo conquistar através do desenvolvimento intelectual. Então, essa tecnologia está cada vez mais alta, cada vez mais promovendo conforto para a humanidade. Só que aí as pessoas se perdem, porque elas acham que acelerar essa evolução é acelerar materialmente falando. E não é. Não. E aí entra os conflitos psicológicos, psíquicos. Muita gente acha que é, Cristiano. Quantas pessoas, por exemplo, não, porque eu tenho que ter o telefone de última geração, porque eu tenho que ter o computador de última geração, porque eu tenho que ser da moda, porque eu tenho que acompanhar o que o mundo está fazendo. E a pessoa se perde nessa corrida material. E aí, quando ela não consegue acompanhar, começa. Não, mas a aceleração que eu estou falando para você, eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de outras pessoas. Eu sou muito acelerada com tudo. Eu não quero ter o melhor celular, não quero nada disso. Mas, assim, a minha cabeça fica a 1000 por hora pensando nesses conteúdos novos o tempo todo. Entendeu? É muita coisa, muita informação. E tem uns momentos... A Heloísa falou agitada. Então, assim, e tem uns momentos que você vai buscando essas informações porque você quer melhorar. Mas como pessoa, não materialmente, entendeu? E aí, o que acontece? É tanta informação que você fala assim, peraí, para. Ei, aonde você quer chegar mesmo? Para onde você vai? Para onde que eu tô? Para onde que eu corro? Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade e que os professores começaram a jogar aquele tanto de informação, eu comecei a bugar. Falei, oi, peraí, onde que está achando isso tudo? Tá, mas você está falando isso comparando com a faculdade. Do modo geral, tu pensa. Eu estudo espiritismo, psicologia, né? E tem as outras coisas do dia a dia, do cotidiano que a gente vai vendo, né? As notícias do mundo, as pessoas à nossa volta, como elas vivem. Então, é muita informação, entendeu? E eu me sinto, assim, afobada, porque às vezes eu quero... E aí eu ainda tenho a programação neurolinguística aí junto. Então, assim, eu preciso melhorar. Por onde que... Tá, e aí borbandeio de informação. Aí você fala assim, tá, e agora? Qual o caminho que eu sigo? O que eu faço? Entendeu? Diga, Eu Alexandre. preciso acelerar isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que ir por prioridades. Segundo, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio para esse tipo de coisa também. Como o Wellington falou, a gente é tanta informação que a gente entra em desequilíbrio. Fica louco, né? E todo mundo vai atrás, que senão fica para trás. Eu acho assim, eu penso um pouco diferente, Wellington. Eu sou eu, entendeu? Eu faço de acordo com o que eu acho que está certo, o ritmo que eu acho que está certo. Eu sou uma pessoa super acelerada. Vocês sabem que eu sou acelerada, né? Então, mas... De vez em quando você consegue ser mais acelerado que eu. Não, eu sou. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já acostumei nesse ritmo, igual o Wellington falou, eu acostumei nesse ritmo, e para mim isso é uma coisa natural. É natural eu ser assim, acelerado. Mas a gente não pode perder, gente, a personalidade da gente. A gente tem que ter a nossa personalidade, entendeu?
Quando eu decidi que eu ia deixar meu cabelo ficar branco, até hoje eu escuto comentário assim, você não vai pintar seu cabelo mais não? Ah, não, você não vai pintar, você não vai fazer nada? Eu falo, não vou fazer, não vou pintar. Não quero perder mais meu tempo com essas bobagens. Isso na minha cabeça agora é outra, mudei. Então, assim, as pessoas custam em aceitar você ser diferente. Tá chegando num ponto que a gente tem que ser tão igual, tem que acelerar para ficar tudo igual, que é que quando você é diferente, as pessoas te discriminam diretamente, sabe? Eu Eu, vejo a eu maneira. vejo isso também. Eu vejo isso também. Porque às vezes as pessoas falam assim para mim: Nossa, mas você nunca pintou o seu cabelo? Cara, não. Nossa, mas você é tão diferente. O que você faz para ter uma pele nova desse jeito? Eu não faço nada. Não faço nada. Diga, Elô. Eu entendi o que a Cris falou e acho que ela tem razão, é assim mesmo, né? A gente, até quem não é agitado, o mundo de hoje impõe uma agitação, porque ou você fica parado babando, vendo as coisas acontecerem, ou você tenta entrar no ritmo, né, para seguir. Mas eu acho que, assim, com o tempo, com a maturidade, eu acho, Marcelo, com a maturidade, com as experiências da gente, é porque isso é uma questão bem minha mesmo, viu, Marcelo? Quando eu falo, eu acho é bem alto, Heloísa aqui. Eu acho que a gente tem que achar o nosso lugar, sabe? Achar o seu lugar no mundo, igual a Alexandra falou. Gente, se você pinta o cabelo, você falou, né? Se você não pinta o cabelo, te julga. A Alexandra não quer pintar, aí vão julgar a Alexandra. Se eu pintar, mas por que você pintou dessa cor? Sabe? Então, assim, é você se encontrar com você mesma e achar o seu lugar. E não desistir e não baixar a guarda, estar sempre vigilante de ir contra isso que você acha errado. Porque o seu papel no mundo também é esse, né? Defender o que você acha certo, defender seus valores, defender, né, e contra preconceitos e coisas morais que você discorda, né? E aí tem uma frase aqui dela, ó, do livro, que ela fala assim, ó: empenha-te com valor e aceita os empreendimentos que te causam cansaço e te afligem, porque são eles que te fortalecerão o caráter e sutilizarão os teus sentimentos. Então aí a gente aceitar, achar seu lugar, se acalmar e seguir lutando para poder evoluir. Eu ainda estou procurando esse lugar aí, tá? Eu ainda estou no meio de processo, porque realmente ainda tem muita informação para aprender e eu acho que essas informações vão fazer eu achar esse meio aí que você está falando. Eu sei Então, algumas coisas, uhum. mas eu acho que ainda está faltando algo, entendeu? Então, eu só vou te falar uma coisa, não é para te desanimar, não é ruim, é bom. Esse lugar não é estático. Quando você achar, você ainda vai continuar procurando, você vai sempre evoluindo. Seu lugar vai mudando, sua posição vai mudando, mudando no sentido de aprimoramento, né? Assim, conhecendo você, porque tem gente que muda para pior, né? Mas pelo que eu conheço de você, você vai mudar para se aprimorar. Então, não fica fixada nisso. Eu tenho que achar o lugar, sabe? Isso é natural. Diga, Alexandre. Com relação ao que a Cris falou, eu concordo com a Heloísa e acrescentaria o seguinte, ô Cris, para de procurar. Sabe o que você faz? Você encontrar? Esquece tudo que você está procurando, seja você mesma. Você é diferente, você é especial. E pronto, acabou. Dane-se o resto. E você vai evoluindo. Por exemplo, hoje eu gosto do meu cabelo branco, amanhã eu posso mudar de ideia, querer pôr ele azul, e daí eu ponho azul e acabou. Entendeu? Não me preocupa com os outros, não. Sabe? Seja você mesma. E se as pessoas não gostarem de você, não te aceitar como você é, problema delas. Você não é complicada, cria azeda, eu não te amo. Ora,
E, gente, ó, concluindo isso, né, e pegando o gancho do que a Heloísa falou, ela fala assim também, ó, o processo do desenvolvimento moral. Lembre-se, nós estamos aqui para evoluir moral e intelectualmente, né? São duas asas, né, que a gente tem que desenvolver. O processo é lento e complexo, expressando-se também através dos relacionamentos afetivos, sociais, etc., que lhe facultam experiências amargas, mas proveitosas, quando ensinam equilíbrio e harmonia espiritual. Esse equilíbrio você vai adquirindo, como a Heloísa falou, não é que você vai encontrar e vai parar. O equilíbrio é conforme você vai evoluindo, você vai adquirindo esse equilíbrio. Conforme você vai trabalhando, desenvolvendo, melhorando, conhecendo a si mesmo. Acima de tudo, conhece-te a ti mesmo. Então, conforme você vai desenvolvendo, é aí que você vai adquirindo esse equilíbrio. Nós somos as sementes que está incrustada ainda. Essa ânsia de querer muito tudo ao mesmo tempo é uma imperfeição nossa. O querer crescer rápido já é a prova de uma imperfeição nossa, de uma ignorância nossa. E de não entender que tudo é um processo gradativo e que tem que respeitar a sua lei natural. Ela fala que o processo de desenvolvimento moral é lento. Essa semente, para eclodir, para desabrochar, para virar uma árvore e dar fruto, é um processo. Então, não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer resolver tudo ao mesmo tempo, e a gente vai virar santo, de repente, nessa encarnação. Sabe? A gente fica nessa loucura do mundo. E ontem. Aí, por quê? Porque a gente, só para concluir, que a gente confunde a evolução, esse escalonamento evolutivo, né, que a gente falou no início, e achando que acompanhar a evolução do mundo é querer, de repente, saber tudo. A gente não vai saber tudo. É gradativo, é um processo, é um passo de cada vez. E ela fala, a gente menospreza o poder dos pequenos passos, o poder das pequenas coisas. A gente menospreza isso. Você está falando a mesma coisa que a Raika estava falando ontem, só que com palavras diferentes. Ela falou assim que não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez. Exatamente. É preferível fazer uma coisa de cada vez e terminar aquilo que a gente começou para que seja seja bem feito, do que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não terminar nenhuma delas. Exatamente. Aleluia. Tá, a Cris estava aqui o dia que eu dei o exemplo do círculo do conhecimento? Não sei se ela estava. Você estava? Não lembro. Acho que não. Não? Então, vou te falar por que não adianta você querer, tipo, saber, aprender, fazer tudo de uma vez. Porque o conhecimento, eu aprendi isso, eu não esqueço disso nunca mais, gente. Ele é assim. Quando você imagina que seu conhecimento é um círculo, está dentro de um círculo. Quando você tem pouquinho conhecimento, seu círculo é pequenininho, então, né, o contorno dele é pequeno. E o que está fora do círculo é tudo que você tem para conhecer, porque o universo é infinito. Então, a sua área de contato com o meio externo, com o desconhecido, é pequena, não é? Ó, uma bolinha. Você conhece pouco, é pequeno. Aí você começa a conhecer mais, a bolinha aumenta. Então, a sua área de contato com o desconhecido aumenta. Então, quer dizer, você tem mais coisa para conhecer. Quando você conhece mais, imagina, o círculo já está grande. Então, a sua área de contato com o desconhecido é enorme. E assim vai. Isso vai até o infinito. Você nunca vai chegar. Não tem fim, né? Não tem fim. E é ótimo não ter fim, porque o que gera o conhecimento é a dúvida, não é a certeza, né? Perfeito. E aí, o que eu entendi que ela fala disso, os desafios vão vir. Os desafios são inúmeros.
mas justamente para a gente ir ampliando esse perímetro do conhecimento, e melhor ainda, né, o perímetro da nossa evolução como espíritos que somos. E negar os desafios, porque uma coisa assim, eu estou ficando louco, porque é muita coisa para eu pensar, muita coisa para eu aprender, muita coisa para eu entender, eu estou ficando louco. Chega. A partir do momento que eu recuso os desafios, eu recuso essa evolução, essa caminhada, aí eu estou indo contra o processo. E a partir do momento que eu vou contra o processo, eu estou indo a favor da dor, do sofrimento, da angústia. Não, mas eu acho que aí o negócio não é questão de recusar. É questão de ponderar. Isso! Entendeu? Muito bem. Não é recusar. Por exemplo, é igual eu falei com o Alexandre no sábado, aqui depois do brechó, as meninas estavam aqui, só a Tati que não estava, que ouviu. Falei, olha, o ano que vem eu vou estar no processo do TCC, de estágio, mas não sei o quê. Então, meu tempo vai estar mais curto. Então, eu acho que é ponderamento. Neste momento agora, eu preciso dedicar, a partir do ano que vem, eu preciso dedicar mais à faculdade. Então, eu não vou ter o tempo disponível para fazer as coisas do centro. E aí, eu até comentei, eu acho que foi hoje com você que eu falei para você, né? Ou com a Fernanda. Ela falou, a Fernanda falou um negócio que agora eu não me lembro o que para mim, e eu falei assim, a faculdade, ela é importante agora, neste momento. Porque um momento ela vai acabar, o centro não. Uma hora eu vou poder voltar e retomar as atividades do centro. A faculdade eu preciso me dedicar agora. Então, isso é o que a Alexandra falou. É a questão de você ponderar e colocar as prioridades. Não é deixar de fazer, né? Não. E ela fala que tem gente que nega, tem gente que não, estou bem assim, não preciso melhorar. Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, vou morrer assim. A pessoa que pensa assim é a pessoa que está negando a evolução. Ela está recusando os desafios da vida, recusando evoluir e crescer. Então, o que acontece? Ela vai experimentar a dor, que aí entra aquele ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. Diga, Elô. E para a Cris, né? Não se esqueça, Cris, que tipo assim, você ponderar e priorizar o necessário agora vai te fazer crescer, e o seu crescimento pessoal você pode utilizar na sua volta às atividades do centro. Entendeu? Então, uma coisa não precisa ser dissociada da outra, porque às vezes a gente se culpa, né? Mas eu vou ter que parar aqui para mexer de lá e tal. Não, você é um ser, o seu aprendizado é seu, né? O seu espírito, você, Cristiane. Então, você depois vai contribuir com o seu aprendizado nas suas outras atividades, no caso, o centro. Exatamente, exatamente. E essa frase que me marcou, foram duas frases que marcaram nesse capítulo. A primeira foi essa, que ela fala aqui, ó. Vou pegar ela aqui, ó. Ninguém deve aspirar tranquilidade antes de conseguir os valores que a proporcionem. Como é que eu quero gozar do sucesso se eu ainda não desenvolvi os recursos necessários para ter o sucesso? Percebe? Como é que eu quero, né? Você vê essas pessoas assim que querem fama, poder, reconhecimento, e o que elas fazem para ter isso? Ela acha que simplesmente aparecer na televisão, ela vai ganhar fama, poder, vai ser reconhecida porque ela apareceu na TV? Quer dizer, eu quero algo lá no topo, eu quero chegar no topo. Para estar no topo, eu tenho que merecer. E ela fala, todo cimo, todo cume, todo ápice, todo topo é de ar rarefeito. Não é fácil respirar lá. Ou seja, você tem que ter o merecimento para estar lá. Só que, porém, esse topo vai te permitir lindas, inesquecíveis e belas paisagens.
né? Então, para eu ter a tranquilidade, eu tenho que adquirir os recursos, os valores, para entender e acessar essa tranquilidade. E é desenvolvendo que eu vou fazer isso, me burilando, me aperfeiçoando, né? E ela termina com essa frase maravilhosa aqui. O reino dos céus está reservado somente àqueles que se sacrificam e se tornam dignos de conquistá-lo. Todas as lutas poderosas que forjam o herói santificam o ser humano. Todas as lutas, todas são lutas poderosas que forjam o herói e santificam o ser humano. Aí cai um exemplo certinho lá. Você lembra que ela brincou ontem lá, não lembro, que o cara falou que ela tinha, que ela podia ser. Como é que fala? Que ela podia fazer propaganda da Coreia. Porque aí ela diz ela que parou e pensou, então quer dizer que eu não vou sorrir mais por conta disso, porque ele falou isso, porque ele acha que o meu sorriso é muito grande. Eu vou sorrir mesmo, né? Então, quer dizer, eu acho que entra muito nisso aí. A gente tem que, igual a Alexandra falou, acreditar mais em nós mesmos, né? E ser a gente. E jamais se deixar vencer pelo cansaço, pela preguiça, pelo desânimo. E lembrar dos 4, né? Os 4 que ele ensinou antes aqui, ó. Dentro da cidade, o rancor, a arrogância, o erotismo, tudo filhos do orgulho que fazem só a gente, só nos impedem. E colocam uma barreira diante dos desafios da vida que a gente enfrenta, que ela está falando aqui. Né? Excelente. Diga, Alexandra. Lembrando, gente, que nós temos planetas aí, né, mais evoluídos que o nosso, muito mais evoluídos tecnologicamente, que, assim, muito mais, mas a parte moral não está evoluída. É os dois juntos, tem que seguir os dois juntos. O progresso tem que ser dos dois lados. Então, e um dos medos que a espiritualidade mais tem, justamente, é esse, né, Wellington? É da gente desenvolver o material, o físico e esquecer o espiritual. Por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando no espiritual. O espiritual é o mais importante de todos. Não é à toa que Jesus veio para passar tudo o que ele passou justamente para ensinar para nós o caminho da moral, do desenvolvimento moral. Né, Elô? Pode falar. Essa inversão de valores aí, né, que eles deveriam andar juntos, né, e não na contramão um do outro, o moral e o técnico, científico, tecnológico, né. Até essa questão da pandemia mesmo, né, não sei se há 12 anos atrás, eu não lembro, porque foi muito no comecinho da pandemia, eu li 2 artigos que os pesquisadores já tinham falado que era uma bomba relógio esse negócio de esse povo come morcego, sei lá, faz sopa de morcego, esses negócios. E aí os pesquisadores lá já tinham alertado, eles usaram até essa expressão mesmo no artigo, nos 2 artigos. Bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento, né? Disseminação de vírus para a humanidade, né? Vindo dos animais. E ninguém deu valor, ninguém nem tchum. Quer dizer, por quê? Deve ter muita gente que investiu em outro tipo de pesquisa, mas não quis, para quê, né? Investir nisso aí. Não, deixa esse artigo para lá, esse cientista doido para lá. Então, Pois é. né? E tem até teorias de que, na verdade, esse vírus foi criado, né, em laboratório com a intenção mesmo né, de se desenvolver arma química e o negócio perdeu o controle. Né? Tem, mas é meio Teoria. duvidosa, né? É só para ilustrar isso que você está defendendo, essa questão da falta da moral, né? Você tem desenvolvimento tecnológico e intelectual, mas a falta da moral faz um estrago absurdo. Se Né? tivesse tomado providência na época, entendeu? A tecnologia está aí, a pesquisa foi feita. Não foi de interesse para ninguém, então.
Se você falar isso perto da Fernanda, que foi sopa de morcego, ela vai falar assim que é mentira, que contaram para ela que foi que eles comeram tatu. Por que eles foram comer tatu? Tatu? Lá tem tatu? Não, mas tem um outro bicho, não é só morcego, não. Teve uma mistura aí, né? Tem um outro bicho. É uma espécie de um tatu lá, é um outro bicho lá, com morcego, não sei o quê. Tem umas teorias doidas. Fala, Alexandre, a gente encerrar. A gente já está no nosso... Essa questão da evolução do homem, eu vou te falar o que eu penso. Eu estou do lado da espiritualidade. Eu acho que a gente tem que ser positivo, persistir, em ajudar, em levar as pessoas, que a gente seja exemplo para as pessoas poderem melhorarem um pouco moralmente, espiritualmente. Nós que estamos aqui, todos nós nessa live, nós somos exemplos também, nós devemos fazer, sempre estar orientando e sendo exemplo para as pessoas. Mas eu não vou te mentir, Wellington, eu sou como a espiritualidade fala, a gente tem que estar sempre com fé e esperança. Mas eu desacredito muito do povo, sabe? Porque você pensa bem, se você falar assim, só te dar um exemplo, olha, gente, eu vejo só na minha loja com a minha funcionária, gente, tal dia tem sopa lá, vamos lá juntar uma turma, vamos lá fazer a sopa no domingo, ajudar, vamos ter um lanche lá no meu centro na segunda-feira, vamos lá todo mundo depois do trabalho, vamos ajudar a distribuição, para vocês conhecerem, papapá, ninguém aparece. Agora, se você falar assim, olha, vai ter um churrasquinho lá na minha casa com cerveja de noite, quem quiser pode aparecer, vai todo mundo, você está entendendo? Então, eu sou ainda muito descrente das pessoas. Eu acho que o lado material ainda, e o lado intelectual, e aquela coisa das pessoas ainda não está desenvolvendo intimamente, melhorando os valores, isso ainda é uma coisa muito pesada no nosso planeta. Mas eu acredito que seremos nós que eu estou falando, é eu, é o Wellington, é a Cris, é a Tati, é a Heloísa, é o Marcelo, é quem não pôde participar dessa live, que também tem esses objetivos, é que seremos os que vão puxar, levar, tentar buscar essas pessoas para o outro lado, porque a gente não pode ficar pensando assim, Jesus veio, Jesus fez a parte dele, e nós? O que nós estamos fazendo aqui? Vamos ficar falando de Jesus? E o que nós vamos fazer para poder ajudar? Nós temos que ajudar também. Nós aprendemos, por que nós vamos fazer? Entendeu? Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu sou muito descrente das pessoas nesse sentido mesmo. No fundo, eu sou. Mas eu não desisto, não. Sou brasileira. É o que a espiritualidade cobra, né, Alexandra? Que a gente estuda, e o que a gente faz com tudo que a gente aprende? Não é só entender isso aqui e guardar na caixinha. É ser o exemplo, né? É ajudar, auxiliar o próximo. A gente não está estudando isso aqui à toa, né? E eu acho que é por isso que eu fico com a minha cabecinha tão cansada. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar ainda mais e preciso aprender ainda mais e fazer mais, né? Então, quando eu tenho que parar de fazer algo, me incomoda. Mas eu sei que é necessário. Isso que você falou, Alexandre, é muito importante, que é a questão de trazer responsabilidade, né? De trazer para mim. Olha, o que eu posso fazer para mudar o mundo? Eu não vou mudar o mundo inteiro, mas o meu mundo eu posso mudar. E eu mudando o meu mundo, eu posso inspirar alguém também a fazer essa mudança. A gente muda o meio da gente, o meio. As pessoas que estão próximas a nós, pelo menos. Tentar ajudar. Isso. Porque eu fazendo essa mudança em mim, eu vou inspirar quem está próximo. E cada um que está próximo vai buscar fazer isso uma hora, e isso vai alastrar com o tempo. Eu não tenho essa descrença que você tem das pessoas, porque se você for analisar de uma forma macro, de uma forma mais ampla, a mentalidade já está mudando. Antigamente você falava assim, que se tirou vantagem de alguém, todo mundo aplaudia. Hoje em dia, esse conceito já está mudando. Hoje você fala que se tirou vantagem de alguém,
Alguns ainda aplaudem, mas boa parte das pessoas já não acha isso tão bonito mais. Já existe um movimento de você buscar o equilíbrio psicológico, de um auxílio ao próximo. Isso está aumentando gradativamente aos poucos na humanidade. Empresas que já preocupam com o bem-estar das pessoas, dos seus funcionários, ao invés de querer só sugar cada vez mais. As empresas já estão entendendo que se a pessoa tiver uma qualidade de vida melhor, ela vai produzir mais e melhor. Então, é um processo ali de ganha-ganha. Então, eu estou vendo, se você analisar hoje como o mercado age, mercado financeiro mesmo, as empresas, as indústrias, como elas enxergam seus funcionários e colaboradores, e como elas enxergavam há 20 anos atrás, já existe uma mudança nessa visão. Então, por isso, eu não sou efeito físico, viu? Acabou de acontecer um efeito físico aqui. Eu acho que eu vendo. Então, por isso, eu não sou tão descrente quanto você com relação às pessoas. Existe muita gente ainda que está estagnada, mas eu percebo que existe um movimento, um pensamento coletivo que está mudando aos poucos. Né? Eu acredito nisso. Diga, Elô. Eu sou intermediária. Eu acredito um pouco no que o Alexandre falou, mas também enxergo esse lado que você falou. Porque tem coisas hoje que já são inaceitáveis. Inaceitáveis. Eu mesma, eu falo por mim. Tinha coisa que eu tinha um pensamento tão, nossa, ridículo antigamente, e hoje eu não aceito. Inadmissível. Assim, nem fala certas coisas perto de mim, porque eu não aceito, sabe? E eu vejo, como eu sou assim, eu sigo, porque eu tenho só Instagram, sabe? Mas eu sigo lá algumas coisas assim, relacionadas ao meu pensamento, e tá tomando uma proporção cada vez maior, né? De coisas inaceitáveis. Vocês viram aquele negócio lá daquele George Floyd, que foi agredido? Tudo toma grandes proporções. E antigamente, não, tudo tinha que ser abafado. E aí, o que eu falo sempre? Que o mal faz barulho, né? E o bem fica quietinho. Então, às vezes, a gente acha que o mal está sobressaindo. Mas não, é porque ele é mais barulhento mesmo. Engraçado que ela fala isso, né? Que ela fez a comparação com a floresta. Ela fala, né? A floresta, quando ela está crescendo, ela cresce silenciosamente. Se uma árvore cai e tomba, ela faz barulho. Ou seja, quando você está no caminho evolutivo, você está seguindo o processo, está tudo bem, as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas quando você recusa esse processo, aí faz barulho, aí vem a dor, vem o sofrimento, aí tem um alarde, né? Tem um escândalo, né? Isso acontece. É muito interessante, muito interessante. Bom, pessoal, a gente precisa encerrar. A gente vai empolgando aqui, né? Dá vontade de ir falando. A gente precisa encerrar, que a gente já está passando do horário. Então, se vier mais coisa aí, Elô, Alexandre, Marcelo, vai colocando lá no grupo. Vamos trazendo essas ideias que forem vindo, vai jogando lá para a gente fomentar o grupo e melhorar ainda mais nossos estudos, tá? Convido vocês a gente fazer a oração de encerramento, mais uma vez agradecendo, graças a Deus, pela oportunidade, né? Oportunidade gigantesca de aprendizado para cada um de nós. Nossa gratidão a Joana, a Divaldo, a Deus, a Jesus e a espiritualidade que sempre nos acompanha durante os nossos estudos. E encerramos com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. E antes de encerrar de vez, lembrar vocês que a gente agora vai para o recesso, né? Retornamos dia 12 de janeiro.
Excelente final de ano para todo mundo, mas acho que a gente vai se ver amanhã, né? Mas mesmo assim fica aqui nossa despedida do estudo. Jesus abençoe cada um de vocês. Eu queria dar um recado.